ter essa sensação de insegurança, porque as mensagens diziam, vão haver assaltos e tudo mais. Então, a resposta da Polícia Militar é essa operação que começou agora há pouco, que conta com mais de 600 homens que estão agora se espalhando por toda a cidade para fazer esse monitoramento ostensivo em toda a cidade de Manaus. Informação que a gente acabou de receber. Estão contando com tropas da ROCAM, Força Tática, o COI, fazendo esse trabalho ostensivo para diminuir o índice de criminalidade. Informação atualizada para você. Agora, deixa eu te falar, aqui em Brasília, a Associação Nacional, em casos como esse, o Estado pode ser condenado a pagar indenização às famílias dos mortos. Para o presidente da associação que congrega os defensores públicos federais, o poder público falhou no dever de preservar a integridade física dos presos que foram mortos. Para ele, em casos como esse, o Estado pode ser processado pelas famílias das vítimas. Quando um preso ele é recolhido pelo Estado, existe uma responsabilidade do Estado com relação à integridade física e psíquica daquela pessoa. O Estado ele exerce uma figura de garante com relação àquela pessoa. Existem precedentes no Supremo Tribunal Federal que condenou o Estado ou os Estados a indenizar as famílias que tiveram seus parentes falecidos ou mortos dentro de unidades prisionais. E olha, teve mais uma medida tomada, viu? O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Edu Simões, assinou uma portaria suspendendo as audiências de réus presos que estavam previstas para hoje e amanhã nos fóruns aqui da capital. Essa medida seria uma solicitação do Gabinete de Crise do Sistema de Segurança do Amazonas para justamente evitar uma movimentação de presos entre as unidades prisionais e os fóruns de Manaus. Portanto, as audiências suspensas devem ser remarcadas pelas varas em que tramitam os processos. Então, fique atento. As audiências estavam marcadas para hoje e amanhã, suspensas, e depois elas vão ser reagendadas. Mas volta aqui comigo para a gente ir ao Instituto Médico Legal, onde o Leandro Guedes está acompanhando desde a madrugada a movimentação dos familiares em busca de resposta sobre identificação e liberação desses corpos, né, Leandro? Exatamente, Luana. Nossa equipe agora está em outro lado aqui do prédio do IML, justamente onde é feita a saída, a retirada dos corpos quando eles são liberados. Inclusive, uma família já se encontra aqui nessa parte de trás, já tem o carro de uma funerária, eles estão apenas aguardando a retirada, então, do corpo que já está no caixão. Então, daqui a pouco, o corpo será definitivamente liberado para o velório. Nós queremos mostrar para vocês também, aqui do lado, olha só, um caminhão, que é o caminhão frigorífico que a gente acabou comentando bastante hoje, que é o caminhão onde parte dos corpos dos detentos que morreram ontem estão armazenados. Muitos desses corpos aí estão armazenados. Inclusive, a gente está acompanhando ali, vão fazer a retirada do caixão. Então, voltando a falar um pouco sobre o caminhão, esse caminhão ele foi solicitado. Na verdade, o que a gente está acompanhando aqui é a chegada do caixão, porque a funerária trouxe o caixão, onde será colocado então o corpo de um dos detentos e depois ele então será liberado. Que nós estamos acompanhando aí nessa imagem. Já em relação ao caminhão, esse caminhão ele foi solicitado pela Secretaria de Segurança Pública justamente pela quantidade de corpos, porque de acordo com o sindicato dos peritos do estado do Amazonas, o IML tem capacidade para somente 20 corpos. Essas 20 vagas elas já estavam ocupadas quando os detentos mortos de domingo começaram a chegar, tanto que alguns desses detentos chegaram a ser colocados no chão e depois vieram os outros 40 corpos na segunda-feira. Então foi necessário solicitar esse caminhão para fazer o armazenamento desses corpos que não tinha mais espaço ali dentro do Instituto Médico Legal. Já em relação aos parentes, o procedimento está funcionando da seguinte forma: os parentes continuam chegando aqui no Instituto, eles são recebidos por uma equipe, eles recebem orientação dessa equipe sobre como proceder, quais são os documentos necessários e principalmente eles são orientados a, depois de fazerem essa parte documental, eles precisam aguardar em casa, porque justamente quando eles estiverem em casa, eles vão receber um telefonema do próprio IML informando que o corpo justamente do parente deles, quando for aí, identificado oficialmente, aí sim eles precisam retornar para cá para fazer a retirada do corpo, como essa família está fazendo aqui. A família agora se orientou ali dentro, até mesmo para ajudar
arrumar, né, esse corpo, a colocar dentro do caixão e depois seguir para o velório. E a rotina aqui no IML, na manhã de hoje, desde cedo tem sido essa. Os 15 corpos daqueles que morreram no domingo, eles já foram todos liberados. Um dos corpos, os 40 que morreram ontem, já foi também levado e agora ele está acompanhando aqui no Instituto Médico Legal a saída de mais um desses corpos. Voltamos com você, Luana. Muito bom você atualizar a gente, Leandro, porque é outra informação que ficou circulando. Onde é que eles estão deixando os corpos? Tá aí, então, a explicação do Leandro de todo o processo que está acontecendo. Muito obrigada, Leandro. Se você tiver novidades, depois volta que a gente chama e abre espaço para você novamente. A gente continua acompanhando todas as informações relacionadas a esses 2 dias de mortos, mas esse não é o único assunto do Jornal do Amazonas, primeira opção, né? O Ministério